Olá, tudo bem, sexto ano? Vamos a mais uma aula de arte, semana do dia 23. Hoje o tema é muito legal. Hoje nós vamos falar de contar história, né? Que é uma arte. E eu não poderia deixar, de contar a história de um garoto que era hiperativo, extremamente hiperativo, ou seja, tinha um gás natural, uma pessoa que vivia ligada, fazia tudo ao mesmo tempo, não parava, dormia pouco, lá pelos seus 7 anos de idade. E a mãe dele resolveu levar ele ao médico para ver o que estava acontecendo com ele, que ele não parava, dormia pouco, se debatia muito na cama. E esse médico foi e aconselhou a mãe dele a colocar ele no esporte para ele poder extravasar aquela energia toda que ele tinha. Aí a mãe dele colocou ele na natação, a mãe dele levou ele para jogar futebol e nada dava certo. A mãe dele então pensou assim: vou fazer ele ter mais maturidade e administrar a vida dele de uma maneira mais coerente, com os princípios morais, princípio da ética, princípio de físico, né? Porque o corpo, quando está bem, a mente também está bem. E resolveu colocá-lo ele para praticar judô. Isso ele tinha uns 7 anos de idade para 8 anos de idade. Matriculou ele numa academia, de judô, para que ele pudesse extravasar essa energia toda. E o legal disso, gente, é que deu certo. Porque o esporte transforma. Como eu venho sempre falando também do lazer, dessa comunicação. Fez ele perceber que o judô tinha uma disciplina, não era só uma luta, era uma arte. Porque existia a disciplina e a filosofia do respeito, da ética. Mesmo quando você luta por alguma coisa, você tem que ter ética na hora de lutar, Porque você não pode chegar para lutar, fazer um esporte e sair batendo na cara da pessoa. Tem regras para isso. Então eu estou contando essa história para mostrar para vocês que tudo é a forma de pensar e de agir das pessoas. Quando eu falo de ética com vocês e falo da arte que nós estamos falando aqui, é a arte da transformação. Uma das melhores transformações é ouvir aquilo que se conta. Os nossos aprendizados do dia a dia, que o nosso pai, nossa mãe nos ensinam. Eles estão contando história do passado deles, da infância deles, dos irmãos, dos tios, dos avós. Existe uma pessoa, uma brasileira chamada Ana Teixeira, que ela faz um trabalho muito legal, que ela transita por diferentes lugares, e ela para ouvir as pessoas contarem as suas histórias, e normalmente conta as suas histórias de amor. Aí eu quis fazer uma definição do que é a arte de contar história hoje. Origem e definição. Vocês lembram quando eu contei para vocês do homem da pré-história? Que eles faziam desenhos nas cavernas? Eu venho falando isso quase que sempre.
porque é super interessante. Aí o texto fala assim: o ato de contar história acompanha a humanidade desde os primórdios. Os homens das cavernas já narravam os acontecimentos do seu cotidiano, como demonstram as inscrições rupestres. Por meio das narrativas, o homem preserva a memória, divulga o conhecimento, compartilha a cultura e exerce religiosidade e prestígio. Promove entretenimento, expressa suas emoções e impressões no gesto de falar, de agir. Muitas narrativas fundamentam-se em tradições populares de diversos povos, inclusive comunidades agrárias. Contar uma história consiste em apresentar um público específico, uma narrativa que parte de certa leitura de mundo. Ao longo do tempo, a arte de contar história ganhou recursos além da oralidade, só da fala. Palco, figurino, música e outros elementos enriquecem a narrativa, envolvendo o narrador e espectador numa experiência sensorial. Com os avanços tecnológicos, aumentou o leque de possibilidades. A mesma história pode ser contada de diferentes maneiras, com diversos enfoques e recursos audiovisuais. Entretanto, o excesso de recurso pode distrair a plateia, tirando sua atenção da história. A esse respeito, Fanny Abramovic, em 1997, afirma que contar história é uma arte que equilibra o que é ouvido e o que é sentido. E por isso, não é nem remotamente declamação ou teatro. É o uso simples, harmônico da voz. O texto fala muito nesse equilíbrio, gente, de saber contar uma história. Algumas pessoas contam histórias tristes, outras de amor e outras de alegria, e outras que nos fazem rir. Contar história é muito bom. Ouvir a história é melhor ainda. Na página 49 do livro, tem um textozinho muito pequeno da Ana Teixeira, e eu gostaria que vocês lessem esse textozinho com muita atenção. Na próxima aula, ao vivo, discutiremos esse texto. Nós vamos contar mais história. Nós vamos mostrar para vocês, eu e a minha narrativa, que a história modifica e transforma quem ouve e quem fala. Até a próxima, gente. Só um momentinho. Então, gente, esse texto é uma maravilha, né? Que ele conta a arte de contar história, do cotidiano, do passado,
do futuro, do que está por vir. Contar história divulga o conhecimento, compartilha a cultura, como a gente tem falado o tempo inteiro. Leia com atenção esse texto, vocês vão gostar. O texto é muito bom e contar história é melhor ainda. Ouvir, nossa, que maravilha. Vamos ler a página 49, esse textozinho, a arte de contar história. E na próxima aula, ao vivo, nós vamos discutir sobre isso, tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem.